Gente, boa tarde, né? Sejam bem-vindos ao primeiro Nexo Game 2020. E tem como tema, né, jogos online e analógicos em diferentes cenários. Me chamo Jardier, estarei mediando a sala nessa atividade. E o encontro, ele é realizado pela Educação em Cultura, Esporte e Lazer, né, o IEFS, é o Instituto de Educação Física. Nós estamos hoje, né, nessa tarde, teremos o minicurso Investigando a Ciência dos Jogos. Eu vou apresentar um pouco o professor Jefferson Antunes, um currículo dele. Ele é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Sustentável, PRODER, graduado na Universidade Regional do Cariri, em licenciatura plena em História, em 2007. Hoje, ele é coordenador do projeto de laboratório interdisciplinar de jogos colaborativos, onde atua como consultora educacional, palestrante, professor em cursos, oficinas e workshops. Bem-vindo, professor. A fala é sua. Obrigado, meu querido. Boa tarde a todos e a todas. A gente que usa óculos tem sempre que estar limpando para poder enxergar a tela direito, porque o pessoal pensa que a gente usa óculos para enxergar super bem. Não, a gente usa óculos para enxergar minimamente. Bem, pessoal, o nosso tema de hoje é a investigação científica por trás dos jogos, o que nós chamamos de ciência dos jogos. É um tema muito importante justamente porque tem pouco conteúdo, tem pouco conhecimento ainda produzido sobre jogos. Nós acabamos jogando muito, experimentando muito, utilizando muito jogos em sala de aula. Mas a pesquisa científica sobre jogos, né, ela ainda é muito basilar. E eu falo isso não no sentido de ser pouca no Brasil, ela é realmente pouca no mundo. Eu posso citar aí a República Popular da China, a Coreia do Sul e os Estados Unidos como as três grandes influências do pensamento científico acerca dos jogos. E, no entanto, nos falta compreender dentro da nossa sociedade qual o papel dos jogos como parte da construção do conhecimento científico. Se a gente for pegar, né, o conceito de jogo, basicamente o que é um jogo? Ele é um fenômeno cultural. Só que é um fenômeno dentro de um sistema de regras, com metas estabelecidas, um feedback claro, que exige a participação desses três elementos, que é conhecido como a participação voluntária. Então, você só está jogando se estiver dentro de uma manifestação da cultura que tem um sistema de regras, metas e que lhe dá uma resposta sobre o quão perto de você está de atingir a meta. Se você aceitar tudo isso, você está participando de um jogo. E essa é uma definição científica que nem está, digamos, mais ou menos correta. Na verdade, é uma definição menos errada. E há um primeiro ponto que eu quero destacar. O papel da ciência não é estar correto. O papel da ciência não é construir verdade. Quanto mais a ciência dos jogos. A ciência é basicamente o quê? Entender o mundo à nossa volta, compreender o mundo à nossa volta. E aí, essa compreensão existe através da entomologia, que vai estudar os insetos, existe através do campo da saúde, da ciência médica, da ciência da enfermagem, como existe na ciência da história também, seja ciências humanas, sociais, sejam ciências exatas, sejam ciências da saúde, certo? Todas investigam a realidade. O jogo, como uma manifestação da cultura, portanto, é parte da realidade. Só que eles não se pretende produzir a verdade. Essa ideia de domínio da verdade é um paradigma, né, um modelo de produzir ciência que não responde mais às necessidades de hoje.
O que nós pretendemos com a ciência, na verdade, é diminuir o erro, é mitigar o erro. Eu quero, a cada dia, estar menos errada, menos errado sobre o que eu estou estudando, certo? Então, dessa forma, o jogo pode sim ser um objeto da ciência, um objeto de pesquisa. E aí nós temos um objeto em múltiplas frentes. Se a gente for tratar, por exemplo, da educação como ciência, o jogo já é um objeto de pesquisa, o campo que mais pesquisa jogos, né, é a educação e depois a ciência da computação, que são os dois campos que mais pesquisam jogos. No entanto, os jogos podem ser aplicados às mais diversas áreas. Se nós pensarmos, então, essa manifestação da cultura como um objeto de pesquisa que nós podemos interagir com ele, nós podemos construir conhecimento muito rico, certo? E que contribui em várias frentes. Por exemplo, se eu falar do campo da história, um campo do conhecimento que tem muito a ver com os jogos é a ludoarqueologia, né? Ligado ao campo da história, ligado ao campo da arqueologia, aonde os vestígios de jogos têm auxiliado a compreender as dinâmicas sociais da época. Justamente por quê? Porque o jogo é uma manifestação da cultura. Não quer dizer que o jogo expressa perfeitamente a cultura de uma época, a cultura de um determinado povo. Mas quer dizer o quê? Que as influências dessa cultura, né, podem estar ligadas à forma como o jogo é construído. E isso é muito importante no campo da ludoarqueologia para compreender que o jogo auxilia você a diminuir, a análise dos jogos auxilia você a diminuir as possibilidades de erro dentro de uma análise arqueológica, uma vez que você sabe que ele carrega valores culturais. Todo mundo já assistiu filmes sobre Roma, talvez Gladiador e outros filmes assim, que os comandantes têm uma mesa com umas estatuazinhas, uns bonequinhos, que eles ficam movendo lá para simular a guerra. Aquilo era um jogo. Era um jogo preparatório para comandantes. Era um jogo preparatório para as pessoas que iriam comandar a guerra. Certo? É como um xadrez. Servia para simular. E através das simulações, os comandantes bolavam as estratégias. Certo? Então existia, né, um pensamento, uma filosofia da guerra. A gente não pode falar de uma ciência da guerra, mas existe uma filosofia da guerra que era muito compartimentalizada dentro da experiência do jogar. E através da análise desses jogos, nós entendemos melhor a filosofia de guerra greco-romana. E, é claro, várias civilizações tinham jogos muito parecidos sobre estratégias de guerra que vieram dar origem ao que nós chamamos de war games, que são os jogos que simulam grandes batalhas, combates massivos. Tudo isso faz parte do campo da ludoarqueologia. Uma iniciativa muito importante da área de saúde, recentemente nos últimos 5 anos, ciência recente produzida, está sendo a utilização de jogos para trabalhar questões de saúde. Eu acho que vocês já devem ter visto Jenga, né? Jenga, deixa eu pegar uma foto aqui da internet que é mais fácil de ilustrar. Que ela não apare... agora aparece aqui para mim. Pronto, pessoal, estão vendo essas pilhazinhas de madeira? O que é Jenga? Basicamente, né, são esses palitos de madeira que você empilha de 3 em 3, alternando a posição. No caso, eu não posso dizer horizontal e vertical, porque na verdade é tudo horizontal, mas a leste e a oeste, para garantir que fique intercalado. Qual é o objetivo desse jogo? É você tirar um palito desse e colocar em cima. Só isso. Ganha a última pessoa que colocar o palito antes de cair. Então, se o jogador A coloca o palito e o B derruba a torre, o A ganhou. Certo? É assim que funciona o Jenga.
E ele vai trabalhar com motricidade fina. Ele exige que você tenha um controle mais preciso das mãos. E o Jenga já vem sendo bastante utilizado como um jogo terapêutico dentro do campo da fisioterapia. E talvez dentro da saúde, a fisioterapia seja quem tem mais se aproveitado do recurso dos jogos. Vou encerrar aqui a apresentação, só para mostrar essa imagem para vocês mesmo. Então, o que é que sucede? Essa ideia da utilização de jogos dentro do campo da saúde, ela não é tão nova, né? Mas nos últimos 5 anos, nós vemos uma explosão de serious games, nós vemos uma explosão de jogos eletrônicos, jogos analógicos, jogos de todo tipo com finalidades terapêuticas, principalmente quando a gente trabalha com idosos e idosas. O que é que vem a acontecer? Tem jogos para trabalhar motricidade, seja motricidade fina ou motricidade grossa, mas também para trabalhar questões cognitivas, certo? Eu vou deixar para vocês no chat um linkzinho de um vídeo que eu fiz explicando um artigo que o jogo foi criado, era basicamente o quê? É um jogo onde você tem um lobo, é um terreninho, com uma cerca e umas ovelhinhas. Aí você tem que ficar tirando as ovelhas da onde o lobo tá para salvar elas. E tem várias fases diferentes que foram pensadas justamente para o quê? Para detectar possibilidades de problemas cognitivos em idosos e idosas. É claro que ninguém fez isso do nada. Para criar um jogo desse tipo, que compete, inclusive, com um instrumento clássico de análise, né, que a gente tem um instrumento para compreender se aquela pessoa tem essa necessidade, né, esse tipo de jogo, ele é criado a partir de muita ciência. Então, tem um trabalho, primeiramente, interdisciplinar entre o pessoal do design de jogos, profissionais do campo da saúde, muitas vezes profissionais do campo da educação, que é onde estão a maioria dos pesquisadores e pesquisadoras dos jogos, certo? Tudo para o quê? Para conceber um artefato, conceber um jogo que seja capaz de informar aos pesquisadores e pesquisadoras o que está acontecendo. E as informações utilizadas nesse jogo, certo? Informações bem sensíveis, eram utilizadas com parâmetro para também analisar o grau de perigo cognitivo, vamos dizer assim, certo? Que o idoso ou a idosa poderia estar sofrendo, certo? E o jogo competiu muito bem, né, com uma taxa de acerto muito similar ao instrumento clássico. Isso quer dizer que a gente vai abandonar o instrumento clássico? Não. Agora nós temos 2 instrumentos. Um que talvez, por beber do lúdico, utilizar tela de toque, que hoje está de 2015, comparando com o patamar de 2015, hoje está muito mais distribuído, seja celular, seja tablet, certo? Então nós temos o quê? Nós temos que pensar, né, uma possibilidade desse tipo. Poxa, eu posso usar jogo no campo da saúde para detectar possíveis problemas cognitivos. É claro, existem jogos que são recomendados também para tratar problemas psicológicos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, jogos online são muito recomendados para certos problemas psicológicos. E tudo isso exige o quê? Não é eu acho. É uma investigação da ciência dos jogos. Já tem uma pesquisa muito interessante sobre refugiados que foram para a França. Certo? Nessa nossa última crise humanitária global, o que aconteceu? Muitos refugiados foram, né, atravessar, a maioria foi para a Itália, mas muitos foram à França. E o que acontece? Jogos de futebol,
A França ama futebol. Né? As pessoas, através dos jogos eletrônicos de futebol, começaram a fazer amizades locais. Elas vinham, se colocavam no país como, né, imigrados, e o que acontecia? Criavam-se comunidades desses imigrados que, aos poucos, né, comunidades online, jogando jogos de futebol, que, ao pouco, começavam a entrar franceses e francesas nessas comunidades e aproximaram os refugiados, as refugiadas, dos cidadãos franceses. Isso é bem interessante, porque o jogo aí atuou como um mecanismo social que mediou uma relação de não falantes de francês. Então, isso é uma análise sociológica muito interessante para a gente compreender como é que se davam essas relações. O jogo em si, ele pode ser um objeto de estudo, sim. Você encontra vários artigos com análises de jogos, analisando a mecânica do jogo, a influência narrativa do jogo. Tem um campo chamado narratologia, que é focado, centrado nas narrativas. E nós temos muita coisa a ser produzida. O pessoal que me conhece mais, eu tenho 2 canais no YouTube. Há uns 3 anos, mais ou menos, eu criei um canal chamado Pesquisa e Jogos. Eu sentia a necessidade de conversar mais sobre isso. Estou compartilhando aqui com vocês a tela do Pesquisa e Jogos. Carregou, professor. Pode continuar. Pronto. Certo? E aqui eu publiquei mais de 100 vídeos, tá? Falando sobre o que é game design, teorias de jogos. E eu sou professor de metodologia, né? Metodologia do trabalho científico. Na verdade, não. Sou professor de pesquisa científica. Metodologia é só uma pontinha da pesquisa científica. E o que acontece? Muita gente me procura diariamente fazendo perguntas. A fotinha aqui do professor Waldinei, inclusive, Marcos, sabe? Porque existe uma necessidade, né? E aí vem o porquê que eu sempre procuro fazer essa fala, falando sobre investigação acerca dos jogos. Porque nós somos muito poucos no Brasil. Nós não temos muita gente no Brasil que está disposta a pesquisar os jogos de forma séria. Nós temos muita coisa produzida, certo? Principalmente quando a gente vai falar de gamificação, né? Quando a gente fala de gamificação, a gente tem muita coisa produzida. Só que, e aí eu vou fazer uma crítica, que o que é que acontece? São conhecimentos que são produzidos fora do campo científico. São conhecimentos que vão tratar muito de marketing, muito de propaganda, muito mesmo de coaching, certo? Mas que pouquíssimo dialogam com a ciência. E isso, para o campo dos jogos, acaba se tornando um agravante. Por exemplo, no livro da professora Flora Alves, ela começa o livro, o Gamification, da Flora Alves, é o livro de gamificação mais vendido no Brasil. O que é que acontece? A Flora Alves começa falando que os jogos, eles são... vou fazer uma crítica, viu, Jorge? A Flora, grande. A Flora vai começar o livro dizendo que seres humanos e animais jogam. Isso é extremamente errado, porque o ser humano é o único animal capaz de produzir cultura. Ela confunde jogar e brincar. São 2 coisas completamente diferentes e muito próximas ao mesmo tempo. O brincar não tem a ideia, né, da regra. O brincar é uma atividade livre. Se o seu brincar tem regras, parabéns, ele é um jogo. Certo? Então, é uma limitação, né, uma delimitação muito afastada e, ao mesmo tempo, muito próxima. Certo? Mas falta
falta esse feedback das pessoas. Porque quando você diz, a parte que ela diz é logo na introdução e é linda. Ela atrai o leitor, a leitora, né? É uma peça de marketing muito bem elaborada que tem zero de ciência. Porque a partir do momento que você diz que deve-se pesquisar jogos porque animais e seres humanos jogam, você acabou de dar uma informação falsa. Lembra que eu falei no começo que o papel da ciência é mitigar o erro? Isso já é uma informação que, se você botar no Google, animais produzem cultura, vai aparecer uma página do Brasil Escola com um bonequinho dizendo não. Simples assim. Porque animais não produzem cultura. Eles não são capazes de transmitir seu conhecimento, a não ser de forma genética, uns aos outros. Mas como genética não é cultura, genética é uma questão biológica, não social, certo? O que é que vem a acontecer? Os animais não produzem cultura. Então, o animal não pode jogar. São essas pequenas coisas que tiram a credibilidade, porque isso pode parecer muito pequeno, mas na hora que você pega uma banca, por exemplo, para avaliar uma tese, se você escreveu isso na tese e alguém da banca tem pelo menos o terceiro ano concluído, que eu acho que deve ter, né, já que é uma banca, a pessoa vai saber que animal não produz cultura e que você colocou um erro muito grave ali. Isso fala contra os jogos, porque nós temos toda uma tradição que vem da Europa de construção do conhecimento, que ela vai dizer o quê? Ciência é coisa séria. Ciência é coisa séria. O jogo é algo não sério. Então, o jogo não pode fazer parte da ciência. Isso é uma tradição positivista. Porque o jogo é algo não sério. Aí o pessoal responde com o quê? Mas nada mais sério do que uma criança jogando. Muito bonito, mas é uma peça de marketing. Você não está conversando com ciência. Você não está apresentando argumentos que vêm a partir da observação da realidade, que tentam mitigar erros como esses. Por que a gente precisa estudar jogos? Nós precisamos que ele é uma manifestação da nossa cultura. Isso é papel da ciência, entender a realidade, e o jogo é parte da realidade. Nós não podemos deixar essa importante parte abnegada dos estudos científicos. Simples assim. Que ela responde ao que é ser ciência. Não precisa fazer firula. Eu escrevi, está em revisão, um livro recentemente, que eu faço a apresentação do livro, justamente falando isso. Se você quer um livro para dizer que jogo é lindo, que jogo é maravilhoso, esse não é o seu livro e você jogou o dinheiro fora. Esse é um livro sério, comprometido metodologicamente, porque para existir conhecimento científico, não é só a investigação da realidade. Essa investigação deve ser pautada em métodos sistemáticos que podem ser reproduzidos. Então, além dessa questão de produzir como conhecimento, existe uma questão de sistemática desse conhecimento. Certo? E é aí onde eu vejo que muito do que é produzido no Brasil morre. Vira piada, fica no limite entre uma peça de marketing e um livro de autoajuda. Certo? E eu sou um pesquisador dos jogos. Eu estou falando isso sem nenhuma cerimônia do meu campo de pesquisa, a qual eu participo e muita gente participa. O que é que acontece? Nós temos um verdadeiro amor sobre esse campo. Nós gostamos de pesquisar os jogos. Isso faz parte da nossa vida e da nossa cultura. Porque tão bom quanto jogar é falar sobre o que se está jogando. Tão bom quanto jogar é você indicar para um amigo, uma amiga. E tão bom quanto jogar é ter a oportunidade de estudar algo que se gosta. É muito raro isso. Você ter a oportunidade de estudar algo que você gosta. Hoje, a academia, nós temos poucos professores, mestres e doutores que realmente entendem os jogos. Pouquíssimos.
mesmo sendo um grande objeto de pesquisa no campo da educação, que é o campo a qual pertenço, o que é que vem a acontecer? Ainda é muito pouco. Quem está fora daqui, quem está fora da academia, entende muito mais de jogo e muito mais de pesquisa sobre jogos. Tem muita gente que concluiu a graduação, não se tornou pesquisadora, não se tornou pesquisador e acaba construindo muito mais conhecimento acerca dos jogos do que nós cientistas. Conhecimento prático, né? Saber da experiência, que é muito importante, certo? E a gente também não dialoga com esse pessoal. Porque a nossa cultura é aplicar os jogos, mas não construir conhecimento sobre eles. E é um ponto que eu venho chamando bem a atenção. É uma questão cultural da nossa academia. É uma questão cultural da nossa formação. Eu faço uma graduação para receber o canudo. Isso é histórico. Eu estava gravando um podcast sobre isso ontem, inclusive. E o que é que acontece? Né? É uma questão histórica nossa, que a universidade ela é pensada pela sociedade como um lugar onde você recebe uma formação para o mercado de trabalho. O papel da universidade não é esse. O papel da universidade é a construção do conhecimento. Está lá na LDB. Quando vai falar dos papéis da instituição de ensino superior, o primeiro papel dela é a construção do conhecimento útil à sociedade. Ela forma para o mercado de trabalho? Sim, tem lá, mas isso vem depois. Porque a ordem como as coisas são ditas numa lei importa. Se você pegar o ensino técnico não. Aí é a formação para os profissionais do mercado, profissionais flexíveis para o mercado de trabalho. Isso, às vezes, quando eu falo isso em sala de aula, né, eu falava isso em sala de aula, chocava o pessoal. Chocava bastante. O pessoal dizia, pô, quer dizer que eu não estou aqui para ter uma profissão e ganhar dinheiro e passar raiva. Não. Você está aqui para passar raiva, ok. Passar raiva, ok. Certo? Mas falta compreender, a gente tem uma cultura de que a universidade salva tudo, sabe? Você vai sair de lá pronto para a guerra, pronto para trabalhar, pronto para tudo. Tudo. Você vai ser um ser humano completo. Né? Tem assim, não. Mas esse não é o assunto. Não vamos falar de políticas para a educação, que eu ainda estou empolgado com a conversa de ontem. Então, o que acontece? Se o jogo dentro da instituição de ensino superior não é levado a sério, se a pesquisa sobre jogos não é levada a sério, o que a gente pode fazer para investigar os jogos de forma séria? É se agarrar com a ciência. É se agarrar com a construção do conhecimento. Não é trazer argumentos tirados da onde o Batman tira o escudo para defender uma ideia. É trazer pesquisa, é trazer dado, é trazer informação, é fazer leitura. Muita gente que vem me procurar, né, eu oriento muita gente que é pesquisador dos jogos, que é pesquisadora dos jogos. Por que eu faço isso? Porque nós precisamos cada vez mais de pesquisadores e pesquisadoras sérias e comprometidas com a causa da pesquisa acerca dos jogos, com a investigação sobre jogos. Tem essa questão do jogo não ser levado a sério, tem a questão também da maioria das pessoas que trabalham com jogos trabalhar com produto. Na fala de ontem eu até disse, eu sou uma pessoa que o pessoal acha estranho, que eu produzo o jogo para pesquisar o jogo, para escrever artigo e vou para frente. Eu não estou nem aí em lançar um jogo comercialmente. Nenhum dos jogos que eu tenho foi lançado comercialmente. Eu faço um manual, disponibilizo, quem quiser baixar, baixa, imprime. Estou nem vendo. O que eu quero é construir conhecimento para mostrar à sociedade como os jogos são úteis. E isso é muito importante. Mas a gente só vai conseguir fazer isso como pesquisadores e pesquisadoras dos jogos a partir do momento que nós nos libertarmos, principalmente da pseudociência, de achismo, e nos agarrarmos com a ciência, para poder discutir com a mesma linguagem.
E se eu chego numa banca de projeto que não conhece nada sobre jogos e digo que tudo é lindo, tudo maravilhoso, todo mundo acha lindo, todo mundo acha maravilhoso, divertido o cuti-cuti. Qual é o mérito científico nisso? Nenhum. Mas eu vou parar de ser chato e eu acho que vocês já entenderam esse recado, né? Essa parte, se agarrar com a ciência. Quer ser pesquisador dos jogos? Seja uma pessoa séria, se agarre com a ciência. Vai estudar epistemologia, vai estudar metodologia. O que é que a gente tem hoje no Brasil para compreender? Se eu for pegar no campo dos jogos da educação, que é quem mais pesquisa, e o Brasil é top 8 mundial de pesquisa acerca dos jogos, a pesquisa de alto impacto, o que é que vem a acontecer? Nós temos oportunidades de pesquisa, porque nossa formação ela é muito diferenciada. A gente tem influência de outros modelos de formação, não é só o modelo neotecnicista, o modelo da pedagogia da competência, que é uma aberração para o trabalho do Piaget. Certo? A gente não tem só isso. A gente tem iniciativas de educação popular, nós temos iniciativas de pedagogia da prática, nós temos abertura para os jogos no ensino superior, no ensino infantil. Certo? Nós temos um público dentro da educação que é muito mais próximo do que o normal. Certo? Muito mesmo, porque nós temos toda uma rede institucionalizada de política pública educacional que reproduz o Estado, sim, mas que também nos oportuniza, nos dá acesso a pessoas que são interessadas nos jogos. No campo da educação, é muito comum você encontrar artigos publicados em periódicos nacionais, internacionais, seja de alto impacto, que estudam, que aplicam jogos em sala de aula, descrevem essa aplicação e usam instrumentos para poder validar ou falsear, para poder falsear, na verdade, né, certas hipóteses. Por exemplo, eu tenho uma hipótese de que o Dixit, que está bem aqui, ele é um jogo que converge cognitivamente a criatividade colaborativa, mesmo sendo um jogo competitivo. O que é que eu estou dizendo? Dixit é um joguinho de cartas, certo? Basicamente, ninguém vai ver as cartas uns dos outros. Uma pessoa fala uma frase, faz uma explicação, e todas as cartas são desenhos. E coloca a carta. Cada um sabe sua carta, obviamente, e vai colocar todas viradas. Se embaralha, vira todas as cartas, depois todo mundo vota. Para saber qual é a carta da história que o primeiro contou. Quem recebeu um voto ganha um ponto, estando errado ou certo. Se a pessoa que botou a carta conseguir um errado e um certo, ela ganha mais pontos. E por aí vai. Eu posso avaliar isso nesse jogo. Por quê? Porque é uma habilidade cognitiva muito importante. Principalmente quando você vai trabalhar em grupo para a criação de produtos. Existe todo o interesse de ciência aplicado nisso aí. Existe todo o interesse de mercado. Mas existe principalmente um interesse social para que nós possamos ter atividades simuladas que possam proporcionar espaços onde as pessoas possam construir algo criativamente e coletivamente. Será que esse jogo proporciona essa experiência? Eu só vou saber isso se eu fizer uma pesquisa científica. Eu tenho uma boa pergunta de pesquisa. Eu tenho uma boa hipótese para testar. Posso testar isso em sala de aula. Eu posso testar isso com grupos das mais diversas idades e tecer comparativos. Quem sabe o jogo é melhor ou pior entre determinadas faixas etárias. É para isso que eu preciso estudar. Eu preciso estudar não é para saber a teoria sobre jogos. Teoria sobre jogos eu já estou recitando. A teoria sobre jogos já parou.
Não tem nada muito absurdamente novo. A gente precisa entender o que está em volta agora. O miolo já está entendido. Você já sabe o que tem no miolo do pão. Falta entender a casca. E você só chega no miolo se você tirar a casca. Então é bom agora compreender as outras relações que os jogos podem estabelecer. E nesse sentido, a gente só vai conseguir isso através da ciência. Através da construção do conhecimento científico. É um tipo de conhecimento que ele agrega o que é produzido dentro de toda a temporalidade. Não é um conhecimento que você produz hoje e acaba. Não. Ele vai alimentando, retroalimentando com aquilo que é produzido pelo ser humano. Talvez a ciência, antes dos jogos, seja a atual maior manifestação da cultura humana. Essa capacidade de construir e acumular conhecimento. É claro que é necessário que esse conhecimento seja crítico para que se possa entender o tipo de conhecimento e para quem esse conhecimento está sendo produzido. Mas, por hora, estamos falando sobre conhecimentos acerca dos jogos. E aí, eu acho que o primeiro desafio, e aí eu volto para o canal Pesquisa e Jogos, que eu falei, o canal que eu criei para falar de pesquisa sobre jogos. A intenção inicial era ser um canal de comunicação científica. E o que é que acontece? Quase nada do que eu falei, do que eu estudei, porque sim, eu ia falar sobre um estudo, eu estudava, lia as referências, buscava saber mais, é toda uma produção para se chegar a um vídeo de 7, 8, 10 minutos, que explique em uma linguagem acessível como aquela pesquisa ligada ao campo dos jogos contribuiu para a construção do conhecimento e principalmente a construção do conhecimento útil à sociedade. E quase ninguém assistia. Muito pouco. E aí o que acontece? Como eu disse, eu sou professor de pesquisa científica. E eu comecei a fazer um vídeo ou outro, basicamente com o quê? Com conteúdo de pesquisa científica. Eu fui lá, fiz um vídeo sobre análise documental, depois fiz um vídeo sobre pesquisa através de entrevista semi-estruturada. Comecei a falar sobre métodos de pesquisa. E o canal começou a melhorar muito. E eu comecei a criar vídeos que interagiam com as pessoas. E foi assim que o canal começou a crescer. Você até um canal acadêmico, tipo, tem 5 mil pessoas, gente demais. Eu vejo que tem canal da USP, tem 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. É um canal que não é divulgador científico, que já é mais conhecido, que está bem na mídia, tem pouca gente. Certo? Canais de universidade também tem pouca gente, né, que são centros de construção do conhecimento fantástico, assim. E o que é que vem a suceder? Eu fui entender as pessoas que me procuram. O que é que acontecia? Essas pessoas falavam muito sobre eu quero pesquisar, eu quero fazer meu TCC, eu quero fazer um mestrado e quero ter como objeto de pesquisa o jogo, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como construir ciência. E aí eu vou puxar lá no Pedro Demo. A forma como nós ensinamos ciência no Brasil, ela é muito errada. Nós não ensinamos ciência, nós ensinamos a fazer ciência no mestrado, no doutorado. Na graduação, a gente ensina metodologia do trabalho científico. A gente ensina ABNT. O que era um negócio que era para levar 2 horas da vida de uma pessoa. Ó, tem esse manual aqui, você lê e faz igual ele está dizendo para fazer. Simples assim. É técnica, é conhecimento técnico. Conhecimento técnico é o conhecimento que guia para se atingir um objetivo. Eu nunca dei aula de ABNT. Quando era aula de ABNT, ó, faz assim, eu dava aula de Word. Ok, eu ensinava a usar a ferramenta. Pegava o Microsoft Word, abria na sala. Ó, pessoal, formata assim, você usa assim. Aí no manual, não está dizendo que a fonte tem que ser essa, ó. Seleciona o texto, clica aqui. Eu ensinava a parte técnica do software. Mas está lá o manual.
Fora que tem um monte de plataforma que faz isso para você e você pode contratar pessoas para fazer isso para você também. A parte técnica não tem nada a ver com conhecimento científico. Se você entender ela, ela vai te ajudar a ler melhor. Porque você vai entender como é a estrutura do artigo, da tese, da dissertação, por que cada coisa está numa seção, o que é que você deve ler primeiro, o que é que você deve ler depois, o que significa cada uma das sessões para entender melhor o texto. Pronto. Essa nuance é massa. Essa nuance é muito boa. Mas, tipo, ensinar que vocês devem colocar a citação longa alinhado a 4 centímetros da margem esquerda, com espaço 1, entre linhas, fonte, times, 10. Isso é um saco. Um porre. Nós precisamos ensinar as pessoas a pesquisar. Nunca veio uma pessoa... Jefferson, eu estou com dúvida de ABNT. Eu quero fazer um projeto de pesquisa, eu sei pesquisar, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou escrever, conheço todos os autores e as autoras, eu não sei fazer ABNT. Nunca vi, nem ouvi. E nem ouço falar. O que é que vem a acontecer? É uma questão de formação de cientistas no Brasil. E aí, pensando nisso, foi que eu fiz um segundo canal, falando só sobre o quê? Sobre formação de jovens cientistas no Brasil. Eu criei um canal com o meu nome, para separar da pesquisa e jogos, certo? Falando só sobre metodologia, sobre pesquisa científica, certo? Que não tem mais um foco nos jogos. Porque com essa experiência de mais de 3 anos que eu obtive, né, dentro do canal Pesquisa e Jogos, nas palestras, em aula com minhas estudantes, com meus estudantes, o que é que eu vi? Não é que o pessoal não sabe a BNT. O pessoal não sabe pesquisar. E não sabe por quê? Porque é muito complicado. A maioria das vezes, as pessoas que ensinam nunca tiveram experiência. Eu vou ensinar entrevista, né, o método de entrevista teoricamente, mas eu nunca escrevi um artigo sobre entrevista. Porque falta isso. Falta gente que trabalha com formação científica. Então, para contribuir com o campo dos jogos, foi que eu criei esse canal. Eu já tenho um público de pesquisadores e pesquisadoras dos jogos. E agora eu posso fazer o quê? Fazer uma coisa específica para que as pessoas possam, né, ter acesso a esse tipo de conhecimento. Certo? Que não é nem melhor, nem pior. Às vezes o pessoal também diz, não, o conhecimento é científico, o resto é o resto. Fora o conhecimento de pseudociência, que é muito complicado, eu não vou nem criticar, certo? O que é que vem a acontecer? Todos os outros conhecimentos são extremamente necessários. O saber da experiência, principalmente o saber da experiência, que nós, pesquisadores e pesquisadoras, temos que aprender com eles, certo? O saber da prática. Né? Esses diversos saberes, para quem é nordestino como eu, que entende a necessidade desse saber cultural, certo? É muito importante. Certo? É um canal, como eu disse, esse canal ele é novo, viu, pessoal? Tem poucos vídeos ainda. Vou só parar a apresentação. Certo? E é o grande desafio que eu vejo. Qual é o desafio da investigação científica no campo dos jogos? É um desafio de saber como produzir ciência, se aproximar da ciência, entender o jogo como objeto da ciência. Não estou falando falar rebuscado, não estou falando escrever complicado. Se você fizer falar rebuscado e escrever complicado, você está errado. Porque ciência é para todo mundo entender. Se você escreve um artigo e você não consegue explicar para uma pessoa, você está fazendo errado. O que é que vem a acontecer? Eu acho que esse é o grande desafio do campo dos jogos. É nós produzirmos uma ciência séria, responsável, que possa explicar os jogos dentro da realidade, que nos ajude a mitigar problemas, como nos exemplos que eu dei, seja em processos cognitivos para a sala de aula, seja de motricidade fina, seja para criar novos instrumentos mais apoiados no lúdico,
para tratamentos, para diagnóstico, seja de qualquer uma dessas áreas. O importante é que nós possamos contribuir. E para contribuir, existe uma necessidade de uma formação científica. É estudar epistemologia, estudar filosofia, estudar os métodos e técnicas, ler pesquisas que outros pesquisadores e pesquisadoras fizeram, para que você possa construir conhecimento científico que não saia, como eu disse, vou repetir novamente, da onde o Batman tira o escudo. É construir conhecimento que tem a ver com a realidade, que é pautado na realidade. Certo, pessoal? Então, esse é o grande desafio de produzir ciência para o século XXI baseado em jogos. É realmente tirar os jogos dessa área pseudocientífica, que muitas vezes tem essa aparência pseudocientífica, e trazer eles mesmo para o campo da ciência. Bem, pessoal, agora nós vamos abrir para as perguntas. Jardim, com você. Boa tarde a todos. Bem, professor, eu não sei como é que o senhor quer dimensionar. O senhor prefere que eles abram o microfone? Como é que o senhor prefere fazer? Vamos fazer por rodadas? Certo? A gente faz uma rodada com as perguntas que já tem. Quem quiser fazer no microfone, se inscreve. Coloca lá, eu, aí faz de uma em uma. Aí a gente faz 3 com o microfone aberto. Pode ser? Pode ser, professor. Pronto, então começa com as que já estão no chat. Eu tenho a primeira. Ah, não. No chat? Não, no chat só tem um comentário, né? No momento que o senhor estava falando, que fala assim, a Adriana Sueli. Isso dificulta até na hora de ser aluno que quer escrever uma dissertação ou tese com determinado jogo e tem dificuldade de aceitação porque no programa não tem nenhum docente com domínio na área. Eu acho que foi no momento que o senhor estava falando que a universidade, ela praticamente está trabalhando como uma faculdade, gerando conhecimento técnico. Eu acho que tem a ver com isso, mas o senhor pode escorrer à vontade. Não, essa é uma questão completamente válida. Procure, faça uma lista. Pronto, uma pesquisa para você fazer. Para qualquer revista de jogo vai aceitar. Quais programas de doutorado e mestrado têm profissionais que têm linhas de pesquisa e produção acadêmica sobre jogos no Brasil? Muito simples. Você vai no site da CAPES, tem a lista de todos os programas de pós-graduação. Em todos os programas de pós-graduação é obrigado ter site. No site é obrigatório ter o nome de todos os professores e todas as linhas. Você pega as linhas, os nomes dos professores, bate com o Lattes e tira a sua conclusão baseado na realidade. Método de levantamento. Sim. Pronto, já saiu um artigo aqui. Pode escrever que é sucesso. Procura uma revista P2 de educação que é sucesso, sai. Começou a produzir conhecimento, professor, já, na live. Pronto, o negócio é esse. Eu tenho uma pergunta, professor, quando o senhor fala da diferença entre... o senhor é contra o termo... Não sei se é contra, mas o senhor bate com o termo gamificação. Justamente porque tem a história dos coachings, do marketing muito envolvido. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta agora, professor. A indústria em si, ela está procurando o desenvolvimento acadêmico dos jogos, que é o que o senhor trabalha na sua linha, ou ela está procurando a gamificação? O que é que a indústria está querendo, dentro do que o senhor pode analisar? Olha, eu tenho crítica, eu não sou contra. Eu tenho críticas à gamificação. Sim. A minha principal crítica ela esquece o game design. Sim. Pode procurar na literatura sobre gamificação, nem lê, vai para as referências. Procura citação de game design, de livro de game design. Não tem. O pessoal ignora. E quem dá a base de estudo de jogos é o game design. Você só tem o artefato produzido para se jogar e produzir a experiência se houver o game design. Senão, não tem. Não tem ludoarqueologia sem game design, não tem jogos na educação sobre game design, não tem gamificação, não tem serious games,
Não existe jogo sem o processo criativo de criar um jogo. Se esquecem as bases. É a mesma coisa de você estudar filosofia e dizer, eu nunca li Platão, Sócrates e Aristóteles, mas eu tenho uma formação canuda em filosofia. Mesma coisa de você estudar educação e nunca ter lido Paulo Freire. Nunca ter lido, sei lá, Demerval Saviano, Moacir Gadotti, que eu sou marxista, eu só lembro os marxistas agora. Entendi. A minha crítica é essa. O pessoal da gamificação vai muito para o lado do coaching, quer vender o produto como um marketing bonito, porque realmente quem se apropria muito do campo da gamificação é o pessoal do marketing. O pessoal do marketing é brilhante em se apropriar dessas ideias, certo? Mas se as bases do conhecimento que é produzido sobre gamificação tivessem um respeito sobre as bases dos jogos, seria uma ciência muito mais de ponta. Seria uma ciência com uma base muito mais forte, que não receberia uma crítica dessa de um cearense que só tem mestrado. Entendeu? Essa é a crítica que eu faço. Eles esquecem o design de jogos. E, falando como brasileiro, o que tem de livro bom publicado no Brasil de design de jogos é um absurdo. Todas as grandes obras do mundo estão em português. Todas. Não tem uma que não esteja em português. As principais, as que trouxeram as ideias mais revolucionárias, todas estão em português. Bem, pessoal, até o momento foi esse comentário e eu fiz a minha pergunta, mas, por exemplo, está aqui. Olá, meu nome é Vilmar. Quais seriam as diferenças entre gamificação e serious games? E há interseções conceituais entre os termos? Vamos lá. O que é a gamificação? Gamificação é o processo de inserir elementos de jogos, ou seja, game design, que é o que eles esquecem, em atividades que não são jogos. Por exemplo, tomar um copo d'água e o meu já está acabando, não é um jogo. Se eu crio um aplicativo no celular para toda vez que eu tomo água, eu marcar que tomei água e ele me avisa para tomar água e eu vou ganhando pontos para criar um avatar virtual dentro de uma comunidade dos bebedores de água, isso é uma gamificação. O que é o Serious Games? O pessoal às vezes traduz como jogos sérios. Eu acho que a tradução brasileira que o CNPq fez é fantástica. Jogos de interesse público. São jogos que são criados diretamente para se tratar de problemas públicos. Por exemplo, a gente tem um jogo da EA Games. Todo mundo já deve ter visto o SimCity, né? É um jogo de criação de cidade. Você é tipo o prefeito, a prefeita da cidade. Você é tipo Boulos, a Manuela Dávila. O que acontece? Você tem que gerir essa cidade. Aí tem uns furacão, tem uns Godzilla que aparecem e tal. Aí pegou esse jogo, inseriu elementos de contabilidade, inseriu elementos de responsabilidade fiscal, tirou o Godzilla, tirou o furacão. E você tem que gerir uma cidade e, tipo, aparece pesquisa de opinião sobre sua gestão, você tem que se reeleger, sabe? Que são elementos que você utiliza para quê? Para entender o funcionamento de uma cidade. Isso já existia muito no SimCity e é um absurdo, se vocês puderem ver agora, a nova edição é o Cities Skyline. Pô, você se sente o prefeito, a prefeita da cidade. Ele te apresenta dados, assim, orçamento público, você pode abrir um orçamento participativo, você pode inserir políticas públicas, você pode aumentar e diminuir taxação, você vai trabalhar com plano diretor. Um jogo desse é de interesse público para estudante de administração pública, para estudante de geografia, às vezes até para estudante de arquitetura também, de engenharia, que lida muito com política pública. Né? Nesse sentido, então, jogo de interesse público, Serious Games é um jogo de interesse público. Inclusive, no distante 2014, pré-golpe, o que aconteceu? O CNPq abriu um edital só de Serious Games, para pesquisadores e pesquisadoras que queriam desenvolver e produzir conhecimento acerca de Serious Games. Certo? Então, essa é a diferença. Tem uma intersecção? Tem, é o game design. Só que o Serious Games, como eu já falei, eu vou falar isso 50 vezes,
ele esquece o game design. Tudo bem, professor. Tem uma outra aqui, o Alfredo Duarte. Que livros o senhor recomenda para o início dos estudos em jogos? A referência bibliográfica básica. Ó, minha gente. Opa. Só foi de cabeça para baixo. Ok, professor. Jane McConnell de cabeça para baixo. A realidade em jogo da Jane McConnell, eu acho assim, a gente tem uma culpa na nossa vida. Poxa, eu estou jogando e não estou produzindo conhecimento. Eu devia estar escrevendo um artigo em vez de jogar. Poxa, eu poderia estar trabalhando em vez de jogar. Eu devia estar dormindo em vez de jogar. A Jane McConnell começa... Não é um livro de autoajuda, viu? Não é um livro de autoajuda. Às vezes, ele fica no limite entre um livro de autoajuda e um livro científico. Porque o que acontece? Ela tem que demonstrar... Né, a Jane McConnell tem essa missão de mostrar que o jogo é sério, no sentido de um objeto de conhecimento. E ela também tem a missão de dizer, não se culpe porque você está jogando. Porque o jogo faz parte da sua vida. Ele é interessante, vale a pena. Ela tem essa dupla missão nesse livro. A Realidade em Jogo, da Jane McConnell. Que é um livro fantástico, assim. Como eu disse, ele beira muito autoajuda, mas traz muita informação. Ela não traz informação que não é científica. Certo? Ela não trabalha com informação que não são dados. Ela vai trabalhar muitas questões filosóficas, mas também com dados, com pesquisa científica. Ela é game designer do MIT, né, uma das maiores pesquisadoras dos Estados Unidos. Ela tem se tornado cada vez mais conferencista e menos pesquisadora. A parada dela é investigar jogos de interesse público com grandes questões globais. Ela tem um grupo que tem um jogo World Without Oil, que é um jogo de browser, né? Você bota no navegador, ele abre de tempos em tempos para a galera se inscrever, porque ele é um objeto de pesquisa. E aí o que acontece? Você tem que fazer a gestão do mundo todo, só que você não pode usar óleo. Óleo, no caso, petróleo. Né? E o jogo vai agravando as coisas, você nunca consegue. Certo? É basicamente ver quem chega mais longe. Mas conseguir não dá, não. Não dá para chegar até o último ano do jogo. Certo? Mas isso é para mostrar como é complicado, como nós temos uma dependência. Certo? E ela vai investigar as percepções das pessoas a partir desse jogo. É fantástico. Ela criou um jogo para estudar o jogo. Ela não criou o jogo. Você não vai encontrar um jogo no mercado da Jane McConnell. Não vai. A não ser que ela passou para uma empresa, a empresa resolveu fazer a venda do jogo. Mas ela mesmo, como game designer, o interesse dela é contribuir com a construção do conhecimento sobre jogos. Por isso que eu indico muito a Jane McConnell. E tem uma outra coleção. Esse aqui, assim, é uma coleção, né? Deixa eu botar aqui o volume 1 na frente. Regras do jogo. Fundamentos do design de jogos. Que é do Eric Zimmerman e da Kate Salen. Certo? Que aqui é história dos jogos, é ciência dos jogos, é game design, certo? São 4 volumes da editora Blanchard, capa preta, formatinho, certo? São as 2 referências básicas, assim. Né? Eu recomendo começar pela Jane McConnell, que ela abre mais tua mente, né? As regras do jogo é mais academicista, né? Tem uma linguagem mais academicista. Né? Então já é um livro mais voltado para pesquisa e desenvolvimento dos jogos. Tudo bem, professor. Tem mais um aqui, que é da Mônica Igreja do Prado. Ludificação versus gamificação. Como estabelecer a diferença e como voltar o olhar, aspas, para a ludificação? Professor, por exemplo, eu sou de uma linha de pesquisa que é muito complicado essa questão da ludificação e da gamificação. Certo? Eu não enxergo grandes diferenças entre ludificação e gamificação no discurso. Porque eu acho muito parecido. O processo de trazer o lúdico a experiências não lúdicas, a inserção de elementos de jogos em experiências que não são jogos. Certo? Para mim, é muito complicado responder essa pergunta, porque eu não enxergo grandes diferenças. Né? É claro, cada uma está voltada para um público,
com objetivos específicos, mas filosoficamente são muito próximos. E uma pergunta desse tipo, quando a gente não está tratando de experiência, a gente está tratando mais da filosofia, né, para mim é muito complicado distanciar e ver, né, com uma lente distanciada desse objeto. Eu acho os dois muito parecidos. Né? É claro, a gamificação, a gente acaba tendo um uso muito comercial. E realmente o processo de gamificação ele é pensado comercialmente. Enquanto os processos de ludificação costumam ser utilizados mais com crianças. Mas eles trazem a mesma base e acabam esquecendo o mesmo objeto. A gente tem que separar, é claro, quem trabalha com a ludificação no brincar. Aí é outra coisa. Né? A pessoa que trabalha com a ludificação no brincar, ok. Mas aí quando pega a experiência do jogar com base da ludificação, eu não vejo distanciamento da gamificação. Mesmo mudando o público, mesmo mudando os elementos, a base filosófica é a mesma, a forma de pensar é a mesma. É inserir na realidade elementos que não existem normalmente na realidade. Ok, professor. O Odd Jackson, ele faz a seguinte pergunta. Na sua opinião, em que ponto um jogo chega a ser prejudicial ao ser humano? Vamos lá. Eu sou um ex-fumante. Certo? Fumei por quase 20 anos. Marlboro, caixinha preta. O que o cigarro faz com a pessoa? O cigarro, ele é uma droga que atua na nossa mente. Ele vai trabalhar a sensação de luta ou fuga. Quando você está fumando, ele vai atingir o mecanismo de perigo. Ele vai dizer, tem um perigo, se prepara para lutar. Só que você não está vendo o perigo. Por isso que fumar é tão bom. Porque ele causa essa sensação de relaxamento. O cérebro pensa que tem um perigo, não tem, e você recebe a endorfina. Sabe quando você passa um medo grande e depois se alivia? Basicamente, é isso que o cigarro faz. Você se sente bem, que você está aliviado, que não tem mais o medo? É basicamente isso que o cigarro faz no corpo. E é basicamente o que todo vício faz. Geralmente, quando o pessoal pergunta quais os malefícios dos jogos, você tem que categorizar o tipo de jogo, com quem se joga, qual o ambiente do jogo. Tem que pensar tudo isso. O jogo como um elemento social dentro de uma realidade complexa. As pessoas se viciam porque elas têm um cérebro. É a causa material do vício. Se você não tem um cérebro, você não se vicia. Simples assim. Nem está vivo também, né? Mas você não se vicia. A causa eficiente é qual? E aí eu estou sendo bem aristotélica agora. A causa eficiente é essa relação. Essa relação luta-fuga. E a causa final é o quê? Você quer adquirir a sensação de bem-estar. Por isso que as pessoas apostam, por isso que as pessoas fumam, por isso que as pessoas bebem, por isso que as pessoas jogam videogame. Então, eu acho que desses 4 exemplos que eu dei, jogar videogame é melhor, né? É estabelecer relações. Porque quando os jogos oferecem coisas que não existem na vida da pessoa. Aí eu vou citar a Jane McConnell. O que é que ela diz? Eu falei ontem. O jogo é inútil. Por quê? Porque sua vida não depende de jogar. Você pode errar. Se normalmente você estiver num grupo que não seja tóxico, você não vai ser julgado por isso. Você pode experimentar. E é por isso que o jogo é tão viciante. Porque além dele trabalhar com esse mecanismo de luta ou fuga, você não vai ser julgado. Você não vai ser julgada. Sua vida não depende disso. Você não pode fazer esse tipo de experimentação no seu emprego, na sua vida cotidiana, dentro das suas relações sociais. Jogar com as pessoas. Né? Isso num sentido extremamente pejorativo, né? Extremamente negativo, jogar com as pessoas. Certo? O jogo te oferece isso. E é por isso que as pessoas têm um jogo como um refúgio. Porque a nossa vida, a nossa sociedade capitalista,
não nos deixa ter momentos de ócio criativo. A todo momento você deve estar produzindo. E aí eu cito o Domênico de Messi. É importante o ócio criativo. O ócio criativo é o ofício do filósofo, o ofício da filósofa. É o pensar livre. É a atividade livre a qual sua vida não depende. Ok, professor. O Iago de Moraes tem um sobrenome aqui que eu não vou saber dizer, tá bom? Ele fala, não vou me complicar, professor. Ele fala que tem visto autores que definem games studies como estudos de jogos digitais. Como chamar mais a atenção para os jogos analógicos? No seu entender. Iago, tu quis me complicar, cara. Eu fugi. O que acontece? O Game Studies é um grande campo que fica entre a Europa, principalmente o norte da Europa, e tem uma filial nos Estados Unidos. Assim. São grupos de pesquisadores que criaram esse conceito de Game Studies para poder interagir várias áreas dos jogos. Ou seja, eles estão bem à frente, assim. Eles não estão pensando em interagir áreas do conhecimento com jogos. Eles estão pensando em interagir esse estudo de área do conhecimento com jogos com outro estudo de área do conhecimento com jogos. Estudar narrativa de jogo, né? Estudar game design, tudo que entra no campo dos jogos, entra nesse campo. E o que acontece? Culturalmente, o jogo analógico, o jogo físico, é a base do jogo eletrônico. Só que, pelos jogos eletrônicos serem a maior indústria cultural do mundo, é o choque número 2, o pessoal pensa, não, o cinema é a maior indústria cultural do mundo. Não. A TV, a música, não. A maior indústria cultural do mundo são os games. Certo? É a que rende mais dinheiro. Pra você ter uma ideia, a Pokémon Company, né? O nome Pokémon e os Pokémons que nasceram para um jogo, né? Criaram um jogo, diz como é que a gente apresenta o jogo? Faz um desenho. Foi igual comandos em ação, para quem é da década de 80. Tem um boneco. E aí, como é que a gente vende esses bonecos? Faz um desenho. As crianças assistem, gostam do desenho e compram o boneco. Pokémon nasceu desse jeito. A marca mais cara do mundo é Pokémon, que nasceu de um jogo. Esses filmes de Vingadores, de Marvel, se a gente for pegar na economia global, eles respondem por bem pouquinho. Pokémon responde pelo PIB de alguns países. A marca mais cara no mundo é Pokémon. Super Mario também é uma marca extremamente cara. E aí, por causa dessa questão do design de jogo eletrônico, do jogo eletrônico ser tão massificado, ser uma indústria cultural tão forte, é que o jogo eletrônico desponta como objeto de pesquisa. Mas dentro do campo dos jogos, isso não é uma coisa de preocupação. Porque as pessoas que pesquisam jogos eletrônicos normalmente conhecem e têm apreço por jogos analógicos. Uma coisa está muito próxima à outra. É muito raro, né, a gente ter um evento que é exclusivo a jogos digitais, tá lá. Este evento é de jogos digitais e não aceita nada de jogo analógico. Certo? Então, o que acontece? É importante a gente tentar mesclar as duas coisas. Certo? Eu dou prioridade a pesquisar jogo analógico. Porque eu sei que as condições materiais, as condições políticas não nos permitem ter jogos eletrônicos massificados em sala de aula. E os jogos analógicos, por ter um custo menor, né, eles são mais acessíveis. Então, essa é uma questão, já é uma justificativa. Você justificar dentro do seu trabalho dessa forma, você mostra a importância social do jogo analógico, pela sua acessibilidade. E não quer dizer que ele tem um processo mais ou menos complexo mecanicamente para se criar do que um jogo digital. Um jogo digital tem, né, um processo mais complexo da técnica, mas não do conhecimento envolvido para a sua criação. Ambos são muito parecidos. Tanto que, por essa revolução dos jogos eletrônicos, a maioria do material escrito realmente é sobre jogos eletrônicos. Esses livros de game design, eles servem para os jogos analógicos, mas eles são focados em jogos eletrônicos. Porque é uma mídia global que exige muita atenção
e ainda pouco conhecimento é produzido, e ele é a prioridade. Mas não quer dizer que não existe espaço. Ok, professor. A Mônica Igreja do Prado, ela faz uma pergunta. Vemos uma hegemonia nos estudos de jogos de interesse público voltados para a saúde e para outros campos como o ambiente. E aí eu já explano, né? Ambiente, educação, o que é que o senhor tem a discorrer sobre isso? É porque o pessoal da saúde, né, ele é muito... Porque eles pegaram esse filão e disseram, isso é bom, vamos estudar. E quando o pessoal da saúde diz, vamos estudar, é com força. Certo? Eles foram para cima, botaram experimento para fazer, porque uma coisa é muito bem feita na saúde, experimento. A maioria da pesquisa experimental que nós temos no mundo vem do campo da saúde, não é outro campo, não. E eu não estou falando de médico também, não, porque às vezes o pessoal pensa que médico é um cientista da saúde. Né? Quem pesquisa? O pessoal da bioquímica, o pessoal da enfermagem, o pessoal da fisioterapia. O que é que vem a acontecer? Esse pessoal de jogo tem validade, eles já reconheceram logo. Se você pega na área dos jogos de interesse público, realmente, aí a maioria das pesquisas são educação e saúde. E geralmente as que são de educação têm interface com a saúde, que o pessoal da saúde reconheceu. Eles reconheceram a importância. Foi apresentado o jogo como um objeto da ciência. E é isso que as outras áreas precisam. Ter essa apresentação. Para que as mesmas oportunidades que nós temos fazendo pesquisa com jogos no campo da saúde, possam virar pesquisas com jogos no campo da engenharia, pesquisa com jogos no campo da matemática, certo? Pesquisas com jogos no campo da história. Né? Por isso que a saúde está um passinho à frente. E metodologicamente eles estão à frente por quê? Porque eles estudam muito pesquisa experimental. Você tem que saber pesquisa experimental. E é o modelo de pesquisa mais valorado no mundo. Né? Eles tiveram essa dupla sorte. Dupla sorte não, dupla competência. Sorte está errado demais. É competência mesmo do pessoal da saúde. O pessoal é competente. Certo? Tanto em conhecer métodos e técnicas que são úteis para a construção do conhecimento, como entender o jogo como objeto de pesquisa. Então, a gente tem que galgar essa questão que eu vim dizendo nessa palestra todinha. Investigar cientificamente os jogos, para que o que acontece na área da saúde possa acontecer nas outras áreas. Tem um comentário do João Guilherme de Souza, ele fala, né? Foi quando o senhor estava discorrendo sobre jogos analógicos e digitais. Na maioria dos eventos, nos estantes de jogos digitais, há sempre algo analógico para a interação, e etc. O George Marx informa que concorda que o jogo analógico possibilita na escola pública uma melhor utilização, como o senhor falou, pela questão do custo. Ainda tem um outro lado que eu acredito que o senhor concorde, que é a questão de os próprios alunos produzirem. Você usar um material acessível que eles possam produzir esse jogo, reproduzir esse jogo. O Nelson... Sim. O senhor quer discorrer, fica à vontade. Eu concordo demais que o analógico ele é muito mais possível, por ser a possibilidade de ser mais massificado. Eu já vi o Saulo ali falando alguma coisa, tem RPG no meio. Pronto. Para começar, jogo de RPG, papel, lápis, borracha. São 3 elementos necessários para se criar um jogo de RPG em sala de aula. Se na sua sala de aula não tem papel, lápis e borracha, vá processar o seu prefeito. Seu lugar não é em sala, seu lugar é militando, processando seu prefeito. Já é uma possibilidade de ensinar os estudantes a criar jogos. O Nelson, ele faz o questionamento. Qual o jogo analógico ou digital que tem alguma acessibilidade para as pessoas com deficiência e viabiliza que qualquer um jogue em condições de igualdade? Olha, eu não sou pesquisador dos jogos e acessibilidade. Eu tive aqui em Fortaleza, a gente tem ali no Dragão do Mar, né, uma instituição pública, certo? Que trabalha com desenvolvimento de jogos, né, uma formação técnica de desenvolvimento de jogos. E lá eu fui dar uma palestra sobre jogos lá e eu tive meu primeiro contato, um estudante, cadeirante, também com deficiência visual grave, tá? Ele criou um jogo de nave,
né? Aqueles jogos de shooter, você tem uma navezinha embaixo na tela e fica atirando e você move a nave para cima, para baixo e para os lados. Vai pegando power-ups para mudar o estilo de tiro da nave para ficar mais fácil, né? E passando de fase. E o jogo era... Você tinha a visualização em tela, ele me vendou e eu consegui jogar o jogo pelos sons que o jogo fazia. Depois que eu passei o tutorial, eu conseguia jogar o jogo. E eu ficava tirando a venda para ver se estava certo. Eu estava duvidando da minha própria capacidade. Mas sim, existem jogos desse tipo. Aí é um campo que eu não pesquiso, que eu não tenho muito contato. Mas dá uma olhada na escola Porto Iracema das Artes, que eles publicam resumos de todos os jogos deles e você vai encontrar jogos com acessibilidade, que aí o pessoal da área de criação de jogos está mais antenado com isso. Eu já tinha ouvido falar, professor, do Porto Iracema, e é muito forte. É uma escola excelente, assim. O George, né, novamente aqui, qual a sugestão para o professor que deseja elaborar jogos para utilizar na escola? Jogue jogos. Jogue muito. Tem um repertório grande. Para você, a primeira coisa da pessoa que quer criar um jogo, não interessa o ambiente, é ter um grande repertório de jogos. É conhecer jogos analógicos, é conhecer jogos digitais, é tipo, ligar para os amigos e dizer, ei, traz os jogos aí, me ensina a jogar uma partida de um, duas de outro, né? Para poder criar o repertório, certo? E depois pensar quais são, qual é a sistematização que você pode fazer para esse processo. Não adianta chegar com caixas e caixas de material e dizer, ei, cria um jogo aí. É explicar como é que funciona um jogo, jogar com eles. Porque se para você criar um jogo e para ensinar a criação de jogos, a pessoa tem que ter um repertório de jogos, então as outras pessoas que vão aprender e vão criar também precisam ter um repertório. É uma questão de acesso. Então, antes de tudo, você tem que dar acesso para poder bolar uma sistemática que lhe auxilie nesse processo em sala de aula de design de jogos. Aí, o Marcos Teodoric é quem está fazendo isso em sala de aula. Tem disciplina dele que é só para criar jogo. E a primeira coisa é dar acesso. As pessoas têm que jogar jogos para poderem criar jogos. Né? É um saber da experiência, antes de ser um saber científico. Vivenciar antes de conhecer cientificamente. O Saulo, Daniel, ele diz assim, atualmente, é a história do RPG que o senhor falou, atualmente temos um boom de RPG se difundindo no Brasil. Como você vê a importância de sua difusão nas salas de aula ao lematizá-los para passar conteúdos específicos ligados à formação dos alunos? Olha, a questão conteudista utilizada nos jogos de RPG é uma pontinha de dedo, assim, das possibilidades, sabe? Eu não vou dizer que é preguiça de professor, professora, mas eu vou dizer que é o quê? Que dá para explorar mais, certo? Como a gente tem muitos jogos hoje no mercado e é muito fácil de trazer o jogo de RPG como artefato. Como artefato ele é muito fácil de trazer. Tem jogos que, tipo, tem regra que cabe num parágrafo. Você lê o parágrafo, você entende o jogo todo, tipo Laser e Sentimentos. Ele serve para jogar qualquer coisa e você lê um parágrafo, você entende. Né? Não tem como você não entender. Qualquer criança de 6 anos consegue entender Laser e Sentimentos. E o que acontece? Né? Você pode utilizar para uma série de elementos. Né? Pensando em habilidades e competências, dentro de pedagogia das competências, mas tendo um posicionamento mais crítico na obra do Piaget, que é sempre melhor. Certo? Você pode trabalhar em sala de aula questões sociais, você pode trazer discussões, né, usando o RPG para amortizar o impacto dessas discussões, para tornar essa discussão mais leve, principalmente discussões sociais contemporâneas. Certo? Pode ser um momento de fruição. Né? Porque eu vejo muita gente, por exemplo, é professor de matemática, aí faz o quê? Pega o RPG, cria a história, aí dentro da história tem uns 50 enigmas, que é o conteúdo. O jogo fica chato. Tem que ter esse equilíbrio. Né, entre o jogar e o estudar, para que nem seja um estudante que está jogando, nem um jogador que está estudando, seja as duas coisas. Tá? Mesclar os processos.
mesclar. E o RPG tem muita essa possibilidade, justamente por ser uma ferramenta acessível. Gente, eu vou só informar que assim, eu vou ler só mais uma pergunta, porque a gente vai encerrar às 15h30, e aí eu vou pedir para o professor se finalizar depois dessa pergunta. Okay. Professor, o que nos falta para compreendermos ou termos o campo dos jogos como um campo científico sistematizado? No seu entender. Falta formação científica. É deixar de dizer que bicho joga, é deixar de fazer gamificação coxa quântica de DNA, certo? É trazer a ciência para dentro dos jogos. Apresentar o jogo, fazer igual fizeram com a educação, com a saúde. Apresentar o jogo como objeto para pessoas que têm uma formação científica que seja relevante. Certo? É deixar de papinho de beleza disso, aquilo, outro, que a gente já sabe, todo mundo já sabe. Dizer, o jogo é lindo, o jogo é maravilhoso. Todo mundo sabe. Você está querendo ensinar padre a rezar a missa? Agora, chega, essa pesquisa aqui foi feita utilizando o jogo assim, assim, assim. Metodologicamente é assim, assim, assim. Né? Falta para pesquisadores e pesquisadoras dos jogos e pessoas que desejem ser pesquisadores e pesquisadoras dos jogos compreender os métodos e as técnicas de pesquisa para poder dar corpo e forma à sua investigação. Porque o jogo ela já conhece, ela já tem o objeto do conhecimento na mão, que é o que o povo mais luta para ter em todo curso de mestrado, todo curso de doutorado, é dominar o objeto do conhecimento. É o que eles mais lutam. Aí você chega, não, eu sou pesquisador dos jogos, eu giro meu objeto no conhecimento do dedo e faço malabarismo. Você já está com um passo enorme na frente. O que é que te falta? Entender a ciência como um conhecimento que tem que ser sistemático. Entender como sistematizar o conhecimento que você produz sobre esse objeto. Porque a gente tem essa dupla missão de mostrar como o jogo é um objeto do conhecimento, mostrar não, demonstrar cientificamente e tirar essa pecha de que jogo é lindo, o jogo é maravilhoso, mas é um coach quântico de DNA não sei das quantas. Isso prejudica, dentro da academia, a seriedade, né, no sentido de construção do conhecimento, não no sentido de ser sério, dos conhecimentos que são produzidos acerca de jogos no Brasil e no mundo. Professor, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais e deixasse os seus contatos, se assim o senhor quiser. Acho que o pessoal se interessou bastante. Pode ser que eles procurem o senhor. Bem, pessoal, eu vou procurar o senhor. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Tem os dois canais, né? Sim, o senhor já colocou aqui. Já coloquei. Eu vou colocar aqui no chat meu e-mail. Eu trabalho melhor com e-mail. Finalizando, né? É sempre um prazer estar num evento como esse, que o pessoal está interessado em compreender mais sobre o jogo, né? Além do que é a experiência do jogar, né? Para discutir de uma forma séria e balizada, construir conhecimento sobre jogos. Né? Sempre que houver eventos desse tipo, sempre que você vê o evento, né? Pense, né, como ele pode contribuir com vocês. Eu espero ter contribuído, né, falando sobre a necessidade que nós temos de produzir conhecimento científico e sistemático acerca dos jogos. Muita gente vai dizer, não, Jefferson é positivista. Não. Para começar, eu sou marxista. Já estou longe de ser positivista. Mas eu enxergo que tem que ser um negócio bem feito. Conhecimento científico é sistemático. Você está na academia, você tem que produzir o tipo de conhecimento que lhe pedem. Você não vai... você tem que fazer seu TCC e entrega uma poesia. Poesia é lindo, poesia é maravilhoso. Poesia é quase conhecimento filosófico, né? Conhecimento literário. Mas não é um tipo de conhecimento que é proposto para esse lugar. Então, procurem entender a ciência, procurem entender o mundo à sua volta e não tentem construir verdades. Tentem reduzir os erros. Bem, professor. Sou Jardier, eu tentei ajudar o senhor um pouco, né, nessa sua fala. Agradeço, Jardier. Que é isso, professor. Em nome do Instituto Nexus, a gente agradece a presença e a colaboração do professor Rafael, bem como todos os envolvidos, né, que abrilhantaram a tarde
E acredito que foi uma dinâmica bem legal, essa de pergunta e resposta. A gente conseguiu organizar isso, as pessoas se interessaram. Então, mais uma vez, a gente agradece a presença de todos. Desejo uma ótima tarde. E aí tem um outro mini curso às 18 para quem se inscreveu. A gente agradece a todos. Boa tarde. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado, professor. Obrigado, meu querido. Boa tarde a todas e a todos. Vamos tomar um cafezinho, tomar uma água, que já começa mais conteúdo importante para a formação de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom, professor. Boa tarde a todos. Tudo de bom.